Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Werner Silveira, eu sou percussionista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e eu estou aqui hoje para poder fazer essa aula inaugural desse projeto tão bacana, dessas 8 aulas que a gente está oferecendo para vocês, dividida nos 4 módulos, assim como eu falei no vídeo de boas-vindas. Pois é, a aula de hoje eu vou falar sobre 2 compositores. Vou falar sobre Beethoven, vou falar sobre Villa-Lobos. Mas vai ser muito mais do que falar sobre esses compositores, porque eu realmente acredito que a arte, a apreciação artística, né, seja você um músico, estudante, profissional, ou seja um apreciador, a arte é uma poderosa chave de leitura para o mundo. Como que a gente pode enriquecer, se enriquecer pessoalmente através da apreciação artística e através do estudo da música. Então, eu já vou começar compartilhando a tela com vocês, porque eu tenho muita coisa para poder falar. Muito bem, vou começar a falar desse grande compositor que foi Ludwig van Beethoven, que esse ano a gente está comemorando os 250 anos dele. Beethoven, gente, foi um compositor importante demais. E aí a gente costuma colocar esses grandes compositores nos pedestais, né? Olha, mas a vida dele não foi fácil não, tá bom? E para falar da vida dele, eu vou começar voltar um pouquinho na história, começar a falar do avô dele. Esse daí à esquerda é o avô de Beethoven. Aqui à direita é Beethoven, Ludwig van Beethoven. É um busto dele, né? Uma pequena escultura de Beethoven. E à esquerda, o avô dele também se chamava Ludwig van Beethoven. Exatamente. O Ludwig Neto teve o mesmo nome do avô. E por que eu acho importante começar essa história aí falando do avô dele? Primeiro, porque o século XVIII, como vocês viram ali, que Beethoven é de 1770, né? Ele nasceu no século XVIII. É um século que a gente chama do século das luzes, um movimento muito importante aí que aglutinou as artes, a filosofia, né? A literatura, chamado iluminismo. O que foi esse movimento? Muito resumidamente, foi um movimento que aconteceu assim da sociedade, dos artistas, dos filósofos, para poder mudar um pouco a vida das pessoas. Não havia uma possibilidade de você tomar as rédeas da sua própria vida. Não havia uma possibilidade de você crescer na vida e conseguir construir algo melhor para deixar como legado para os seus filhos e para os seus netos. Então, o Ludwig, avô, ele era músico também. Ele era um grande cantor, trabalhava numa corte muito importante, em Bonn, nessa cidade em onde nasceu Beethoven. E ele era o mestre da capela da corte. O que significa isso? Ele era uma figura muito importante. Ele contratava os músicos, ele organizava as apresentações artísticas da corte, né? Então ele tomava conta administrativamente também, além de exercer o ofício como músico, como cantor. Mas, além disso, o Ludwig avô, ele tinha muitos outros interesses e era um empreendedor nato. Então, ele trabalhou com várias outras coisas, além de ser músico, para poder sustentar a casa e para poder sustentar a família dele. Né? Imagina, hoje o músico já não ganha tão bem. Imagina naquela época. O avô dele nasceu em 1712 e morreu em 1773. Beethoven não tinha completado 3 anos de idade quando o avô dele morreu. Ele, por exemplo, morava numa região, ele, avô que eu estou falando, morava numa região onde tinham vários produtores de vinho ali. E eram considerados bons vinhos. Então ele negociava o vinho com esses produtores, vendia esses vinhos nas tabernas que existiam na época, que era uma maneira também dele levar mais dinheiro para casa para poder sustentar a família dele. Um dos filhos dele foi Johann, que é o pai de Beethoven. Só que Johann não tinha o talento, eu acho que nem a disciplina, a força de vontade que tinha o avô de Beethoven. Então Johann foi assim um músico mais mediano e, na verdade, o que acontece? O avô de Beethoven se interessava por vinho, apreciava e trabalhava comercialmente com vinho, né? E o Johann gostava era de beber o vinho, então tinha problema com o alcoolismo e isso prejudicou demais a infância de Beethoven, gente. Agora a gente já está falando do compositor. Existem relatos onde o Johann realmente batia em Beethoven, são relatos assim um pouco cruéis e que aí a gente pensa, nossa, mas uma criança que tem esse tipo de tratamento, né, que acontece isso com ela, como que ela supera e ainda consegue ser um músico, né? Pois é, o caso de Beethoven é um caso muito especial, porque é claro que não é a todo momento que isso acontecia,
né? E existem relatos também do pai ser carinhoso, né? Do pai se preocupava em colocar Beethoven para ter aula com bons professores e tudo. Mas era uma situação extrema, né? Ora ele era bem tratado, ora ele era amado pelo pai, e ora ele não era tão bem tratado assim. Então, Beethoven ele teve um pouco dessa marca de não ter tido uma infância fácil. Ele cresce com um talento excepcional. O pai dele adoece adiante, o problema do alcoolismo fica cada vez mais grave. A mãe de Beethoven também teve tuberculose, ele era ali um adolescente. Não é à toa que com 15, 16 anos de idade, ele praticamente era o responsável financeiro pela casa dele, vocês acreditam? Ele com 15, 16 anos de idade, ele dava aula de piano, ele fazia arranjo, ele escrevia parte para os corais lá da igreja, da corte, fazia um monte de coisa para poder sustentar a mãe, o pai e os 2 irmãos que ele teve. Então, é nesse sentido que eu digo assim que a vida dele não foi fácil, que ele foi uma pessoa que, dentro desse período do iluminismo que eu estou falando, ele foi possivelmente uma das primeiras gerações a respirar esses ares iluministas que queriam a transformação, que desejavam a transformação dessa vida miserável que eles viviam. Então Beethoven foi um grande humanista. Beethoven ele tem um poder na música dele que ele transforma tudo isso que ele viveu, ele transforma isso numa mensagem positiva. A música dele às vezes é dramática, é cheia de contraste, mas ela tem uma mensagem final que é uma mensagem de mudança, é uma mensagem de superação e, antes de mais nada, é uma mensagem de liberdade. A música dele é uma música libertadora. E aí olha que bacana essa frase da mãe dele. Existe um livro que fala que o Beethoven ouviu muito isso na infância dele. Sem sofrimento não há luta, sem luta não há vitória, sem vitória não há coroa. Então, isso tudo tem a ver com esse movimento iluminista que eu estou falando, né? Esse movimento de transformações profundas que a Europa sofreu ali no século XVIII e no século XIX. Não é à toa que a Revolução Francesa está ali no finalzinho do século XVIII, né? 1790. A partir daí, né, o século XIX, os 1800, a gente já vive melhor essa mudança de que o indivíduo, seja ele o camponês, seja ele o comerciante da época, e ele consegue fazer com que o trabalho dele seja mais valorizado, para que ele consiga melhorar a vida dele, para que ele pudesse deixar uma vida melhor para os filhos, uma vida melhor para os netos e tudo mais. Então foi um momento muito importante da história. E Beethoven estava aí no foco desse momento. Ele absorveu esse espírito de fraternidade, igualdade, liberdade. Ele absorveu esse espírito e levou isso para a música dele. E olha aí, gente, ele tinha 26 anos de idade, ele escreve essa frase. Coragem, apesar de todas as falhas do corpo, meu talento deve triunfar. É preciso que este ano revele o homem completo e não deve ficar mais nada a fazer. Quando ele escreve apesar de todas as falhas do corpo, é porque aos 26 anos de idade ele já estava começando a perceber que a audição dele estava falhando. Todo mundo sabe que Beethoven ficou surdo jovem, né? Mas aí, aos 26 anos, imagina ele ali se mostrando um grande compositor, começando a ser muito reconhecido, e ele começa a ter esse problema de surdez. Então é por isso que ele fala, apesar de todas as falhas do corpo, meu talento deve triunfar. Gente, tem frases dele, tem depoimentos de Beethoven, né, em cartas que ele escrevia, mostrando que o propósito de vida dele era transformar a humanidade por meio de sua obra musical. Olha só hoje, quem, em sã consciência, com 25, 26 anos de idade, tem um propósito, tem uma missão de vida que seja transformar a humanidade com a arte que ela faz. Eu acho isso muito impressionante. Beethoven tinha uma força extrema, ele tinha uma fé e uma crença extrema na capacidade criativa dele. Por isso que ele nunca desistiu de estudar, e por isso que ele sempre seguiu adiante. Um pouco mais para frente, ali com 32 anos de idade, 31, 32 anos, em 1802, esse problema começa a incomodá-lo demais. E ele começa a ficar desesperado, e ele se afasta da cidade onde ele morava e vai para o campo, se isola,
porque ele tem assim um desespero, ele sentia um desespero em imaginar que as pessoas pudessem perceber que ele estava ficando surdo. Ele começou a esconder isso de todo mundo e ele foi se isolando, até que chegou um momento crucial na vida dele. Ele escreve uma carta que, na verdade, era um testamento. Ele estava pensando em suicídio, ele estava pensando em dar fim na vida dele. Ele deixa essa carta para os dois irmãos, mas é uma carta que fala de toda essa depressão, de todo esse medo, de toda essa vontade de dar fim à própria vida, mas que aí ele tem uma espécie de clarividência, ele tem um momento de iluminação que a arte seria capaz de salvá-lo, que a grande obra capaz de transformar a humanidade ainda não tinha sido criada. Então ele desiste dessa ideia, e aí que é o mais bonito, é que ele assume a condição dele, que é o momento que ele deixa de ser eu e se torna nós. O momento que ele assume essa condição dele, ele deixa aquela personalidade egocêntrica dele, né? Aquele egoísmo dele, e ele compartilha aquilo dali com o nós, compartilha aquilo dali com a sociedade. É nesse momento a obra dele tem assim um grande boom. A terceira sinfonia foi feita nesse momento. Então, quer dizer, na quinta sinfonia, ele já não estava escutando praticamente mais nada. Olha só como que a gente imagina um compositor da estatura de Beethoven, que era surdo, ficou surdo tão cedo. Para mim, é assim, é como imaginar que o maior arquiteto da história da humanidade era cego. É muito incrível a força desse compositor, né, e o legado que ele deixou 250 anos depois, que eu vou falar um pouquinho disso também já já. Musicalmente, tem um trecho para mim que representa isso na vida dele, que é exatamente a introdução da sua nona sinfonia. Ela começa assim bem pianinho, ela começa mais misteriosa e ela vai crescendo, de repente a gente tem uma força musical, um ataque musical muito forte e que para mim mostra essa clara evidência. Apesar de todas as falhas do corpo, meu talento deve triunfar. É preciso que este ano revele o homem completo. Não deve ficar mais nada a fazer. Vamos ouvir isso, gente? Conseguiram sentir esse poder que tem na música dele? E aí vamos pensar no legado que ele deixou, né? Esse daí é um grande maestro chamado Pavo Jarvi, um cara que tem um trabalho sensacional em cima da obra de Beethoven, estudou muito as sinfonias de Beethoven, tem uma orquestra alemã que ele rege, que é uma orquestra fantástica. E aí ele veio ao Brasil para fazer o ciclo das 9 sinfonias de Beethoven com essa orquestra alemã dele. Ele já tinha feito uma turnê no mundo inteiro, eles tocaram as 9 sinfonias de Beethoven em 4 dias, lá em São Paulo. E aí saiu uma entrevista dele na revista Veja, um dia antes de começar os concertos. Olha que bonito isso que ele fala. Quando rejo obras como O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss, volto para casa sentindo-me bem, mas, ao terminar de conduzir uma sinfonia de Beethoven, sou uma pessoa melhor. E é isso daí, para mim, que é o grande legado que Beethoven deixa para a gente, que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu escuto a sexta sinfonia de Beethoven, quando eu escuto a quinta sinfonia, o meu desejo é de ser uma pessoa melhor. Se a gente dá a devida atenção
que a arte exige que a gente dê, ela é transformadora. E ela só é transformadora dessa maneira. Porque não adianta nada, mesmo que não seja assistir uma orquestra ao vivo, mas que você pega ali um fone de ouvido, coloca, né, e vai escutar a Quinta Sinfonia inteira, que dura aí 40 minutos, a Sexta Sinfonia, escutar uma música dessa inteira, não adianta você escutar e ficar lá mexendo no computador, mandando mensagem no WhatsApp, pensando no para-casa que você não fez, na conta que tem para pagar. Não é isso. Se a gente dá essa atenção que a arte exige mesmo que a gente dê a ela, aí ela é transformadora. Porque se a gente não dá atenção, ela vai passar assim, ó, entra no ouvido e sai pelo outro. Quando eu escuto de verdade as sinfonias de Beethoven, eu chego no final assim com uma energia assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje. Eu quero seguir com a minha missão de vida, eu quero seguir com os meus valores, eu quero me superar. Eu me conheço e eu quero ser, cada dia que passa, uma pessoa melhor. E agora eu quero colocar dois exemplos assim interessantes sobre como que a música dele, 250 anos depois, né, que ele nasce, ainda é muito presente na nossa sociedade. Isso é um comercial, gente, da Presto Barba, da Gillette. Isso mesmo, Presto Barba, de fazer barba. Em 1985, esse comercial. E a Gillette explorou isso de Beethoven, esse poder, essa potência, essa superação, esse querer ser melhor, durante 8 anos aqui no Brasil. Eu lembro que eu era criança e eu adorava assistir essa propaganda. Vamos ver essa propaganda. Tudo bem? Tudo bem, não. Tudo azul. Olha aí. Tô curtindo meu azulzinho, Presto Barba. É descartável, muito mais prático e o único com 2 lâminas da Gillette. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Presto Barba da Gillette, porque o mundo mudou. Eu adoro essa propaganda. E esse tchan, 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 o que é isso? É a Quinta Sinfonia. E vamos ouvir esse tchan, 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 vamos tentar perceber a introdução da Quinta Sinfonia, como que ela tem essa dramaticidade, ela é dramática, mas ela tem uma força nela impressionante. Vamos ver, vamos ouvir do que se trata essa música. Eu vou colocar aqui só o primeiro minuto e meio da sinfonia, tá? Que dura 40. É só para estimular todo mundo que terminando essa aula aqui vai escutar a Sinfonia de Beethoven, tá bom? Vocês repararam? Ela começa dramática, aí depois tem um trecho assim que parece que o sol está surgindo. Aí a música fica num outro clima, e ela fica assim mais pastoral, ela fica mais feliz, mas aí essa introdução termina com o pam 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 pam, pam 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 pam, com essa coisa dramática. E isso que Beethoven trouxe, muito importante para a música, foi o contraste do forte com o piano, o contraste do drama com a plenitude. Tendo isso no ouvido, a gente mata a charada da obra de Beethoven. Esses contrastes, esses grandes contrastes que ele traz para a música dele, e é justamente por esses contrastes que a gente tem esse sentimento de potência, esse sentimento de superação, de transformação.
Então agora a gente muda do assunto do Beethoven, a gente sai lá da Alemanha e vem para o Brasil, gente. E aí eu vou falar de dois artistas muito importantes. Possivelmente o maior músico da história da música de concerto, da música erudita brasileira, né, que foi Heitor Villa-Lobos. E eu vou falar também um pouquinho do Cândido Portinari, foi um pintor, possivelmente é o pintor brasileiro com maior destaque, maior renome internacional. Eu vou começar a falar um pouquinho do Portinari, que ele nasceu numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Brodowski. Ele viveu nessa cidade, né, a infância dele, a adolescência, final da adolescência dele, ele vai para o Rio de Janeiro, porque ele já tinha mostrado um talento muito grande como pintor, como retratista. Ele vai para o Rio de Janeiro, estuda na Escola Nacional de Belas Artes, aí ele ganha um prêmio lá, aí ele vai para a França, fica um tempo lá em Paris, absorvendo toda aquela cultura maravilhosa lá de Paris no início do século XX. E Portinari, aqui no Brasil, a pintura dele era uma pintura muito aos moldes da pintura europeia. Eu acho uma coisa interessante, que é o seguinte, o Brasil se tornou independente em 1822. Né? A gente sabe disso. Então a gente está aí quase completando 200 anos de independência do Brasil. Só que, pessoal, para mim, os 100 primeiros anos de independência, a gente ainda continuou vivendo como colonos, sempre copiando tudo que vinha da Europa. E que, para mim, foram esses artistas aí, não só eles, e tantos outros artistas brasileiros, que no início do século XX começaram a valorizar a nossa cultura popular, o nosso folclore. Esses caras, para mim, deram a verdadeira independência do Brasil. 100 anos depois da independência oficial. Então, quer dizer, em torno aí de 1920, 1922, o Brasil começa a se tornar um país verdadeiramente independente, porque a gente começa a entender o tanto que a nossa cultura popular e o tanto que o nosso folclore é rico e o tanto que ele é diferente de todo o resto do mundo. Um compositor importante para a gente entender Villa-Lobos é Alberto Nepomuceno. O Alberto Nepomuceno foi um cara que viveu ainda no século XIX, mas ele foi um cara que entendeu como era importante valorizar a cultura brasileira. O Villa-Lobos é uma geração um pouquinho depois da dele, mas Villa-Lobos também estava respirando esses ares do nacionalismo. Então o Villa-Lobos foi o cara que pegou essa ideia aí que começou com o Nepomuceno de valorizar a nossa cultura, o nosso folclore, e aí ele levou isso nas últimas consequências. Se tem um compositor brasileiro que é conhecido no mundo inteiro, esse compositor é o Villa-Lobos. Mas eu quero mostrar umas coisinhas do Portinari aqui antes. O que eu estava falando dele, que ele foi para Paris, ficou absorvendo aquilo tudo lá. Aqui no Brasil, a pintura dele era uma pintura ainda muito aos moldes da pintura europeia, mas é engraçado porque é lá na França que ele enxergou o Brasil direito. Inclusive, ele escreve isso numa carta para um amigo, alguma coisa assim, dizendo, olha, eu nunca me senti tão próximo ao Brasil estando tão longe. É nesse momento que ele está fora, é que ele entende o que ele tem que mostrar, qual que é a missão dele como artista. E aí, lá em Paris, ele começa a ter o desejo de pintar a infância dele, de pintar as memórias dele, dos lugares onde ele passou, a cidade que ele nasceu. Enfim, é uma história muito bonita. Então, olha só, gente, que beleza. Isso é um quadro dele de 1941, chamado Meninos Soltando Pipas. E olha essa frase dele. A paisagem onde a gente brincou pela primeira vez não sai da gente. Quando ele volta de Paris, é que ele se torna esse grande Portinari que a gente conhece. Porque ele começou a pintar a nossa vida, né? O nosso cotidiano. Ele começou a pintar as belezas que existem aqui no Brasil. Olha que lindo esse quadro, né, dos meninos soltando pipa, coisa que a gente vê o tempo inteiro, coisa que todos vocês devem fazer aí em Paracatu, né, aqui em Belo Horizonte, cheio de fio, de coisa, é difícil soltar pipa aqui, né, tem que ir para um parque que não tem a rede elétrica e tudo, né, mas normalmente no interior a gente tem muitos espaços livres para poder soltar pipa. Olha que beleza! E aqui, ó, o quadro mais famoso dele, chamado Lavrador de Café. É um quadro de 1939. E por que essa pintura é a mais famosa do Portinari? Eu tenho uma teoria, eu quero compartilhar com vocês. Portinari nasceu numa lavoura de café, numa fazenda de café. Então, quer dizer, esse quadro representa as primeiras memórias que ele tem da vida dele. Porque ele viveu isso aí nessa primeira infância dele.
a gente vê o trem passando aí no fundo, a gente vê essa figura do trabalhador negro que trabalha nessa lavoura de café. Então, aí ele cria a identidade dele. Quando a gente vê esse personagem, né, com essas mãos enormes, com esses pés enormes, isso é a assinatura do Portinari, a gente entende, opa, é o Portinari que está aí. Então, eu não tenho dúvida que esse é o quadro mais conhecido dele, o quadro que ficou mais conhecido, porque é a conexão mais profunda com a origem do próprio Portinari. E aí agora a gente vai passar para Vila Lobos. E para falar de Vila Lobos, eu quero que a gente escute agora, que a gente dê bastante atenção ao som de um passarinho, que se chama o Irapuru. Vamos ouvir o som do Irapuru e vamos ver ele também, porque ele vai aparecer nesse videozinho. Lindo demais o canto dele, né? Gente, esse passarinho, ele canta pouquíssimo, ele canta 2 vezes por ano. Ali 10 dias, no momento que ele está acasalando, para acasalar, e aí mais 10, 15 dias depois, no momento que ele está construindo o ninho dele. E esses dias que ele canta um período pequeno do dia também. É pouquinho tempo que ele canta. E o canto dele é tão bonito e tão raro que a lenda do Irapuru diz que a floresta se silencia quando canta o Irapuru. Né? Na lenda indígena, ele está associado ao Deus do amor. E eu vou ler aqui para você uma das versões da lenda do Irapuru, para a gente entender um pouquinho a música do Vila Lobos. Em uma floresta calma e silenciosa, aparece um índio feio, maldoso, feiticeiro, tocando uma flauta de osso. Da densa folhagem das árvores, surgem jovens e belas índias que afugentam o intruso com empurrões e xingamentos. Elas procuram o Irapuru, trovador mágico, que, segundo os velhos sábios da tribo, outrora fora o deus do amor. Ao longe, trilos suaves anunciam a presença do pássaro cobiçado. Enfeitiçada por seu mavioso canto, a mais linda das índias, adestrada caçadora, fere-o com a sua flecha. Caído no chão, o Irapuru transforma-se no mais belo cacique da floresta. Entretanto, o som fanhoso e agorento da flauta de osso anuncia a volta do índio feio, sedento de vingança. E apesar do protesto das jovens, o ingênuo guerreiro, demonstrando toda a sua coragem, enfrenta o feiticeiro. O cacique é ferido mortalmente e as índias, com ternura e tristeza, transportam seu corpo para uma fonte. Subitamente, o jovem volta a ser pássaro e, voando, desaparece cantando por sobre as árvores. Desde então, no cenário da floresta, reino encantado de muitos sons, de grilos, mochos, corujas, bacuraus, sapos e outros animais cantadores, tudo silencia quando o Irapuru canta sua longa e bela melodia. Na década de 10 do século XX, em 1917, alguma coisa assim, o Vila Lobos escreve essa música chamada Irapuru. A música inicialmente foi escrita para um balé, mas esse balé nunca vingou. E o Vila Lobos, ele pega essa lenda, ele entra assim, com profundidade nessa lenda e parece que ele transcreve os sons das florestas, das nossas florestas, né, para a música. É tão bonito a gente perceber essas coisas. E o Vila, ele fazia questão disso. Então ele viajou, ele conheceu, ele estudou muito sobre o folclore indígena, ele estudou muito sobre a música brasileira. Tem umas coisas ótimas do Vila Lobos. Ele, quando ele era mais novo, o pai dele era um cara assim, era um erudito, colocou ele para tocar violoncelo, estudar violoncelo, né, música formal nos moldes europeus. Ele aprendeu a compor tudo direitinho. Mas ele era apaixonado pelo violão. Ele era apaixonado pelo chorinho. E ali no início do século XX, então os pais dele dormiam, ele pulava a janela da casa deles e ia lá para as esquinas do Rio de Janeiro para ver os chorões, para ver ali aquele grupo, né, aquela roda de negros
tocando ali o chorinho. E ele era apaixonado por isso. Não é à toa, gente, que a gente pensa, olha, até hoje, assim, a cultura popular ela é um pouco marginalizada, né? Eu sou percussionista, mas eu comecei como baterista. Eu fui muito marginalizado, assim, como baterista de música popular e tudo. E é interessante que naquela época era muito mais, porque não se valorizava a cultura popular, não se valorizava o nosso folclore, era coisa menor, era coisa assim, sabe? Isso não presta. Então, Villa-Lobos, ele escreve uma obra também chamada Choros. É um conjunto de obras, tem vários choros. O Choros número 1 é uma peça para violão solo, que é um chorinho. E essa música foi apresentada ali no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, ela foi apresentada num teatro. Gente, isso foi um escândalo, porque não se admitia essa música. Como eu falei, isso era desvalorizado, era menosprezado, era coisa menor. E, de repente, ele escreve um chorinho para violão, coloca um músico erudito tocando esse chorinho no palco de um teatro. Ah, maravilhoso. Foi um escândalo, mas foi dessa maneira que ele conseguiu, assim como o Portinari, mostrar essa nossa riqueza. E não só para a gente brasileiro, para o mundo inteiro, né? Mas principalmente para a gente brasileiro, que a gente passou a entender como que a gente é diferente das outras nações e como que essa diferença ela é rica, né, em sua origem, rica em sua manifestação artística e cultural. Então, muito bem, voltamos para o Irapuru. A gente ouviu a lenda, a gente ouviu o som do pássaro, e aqui agora a gente vai ver um pouquinho como que ele retrata essa floresta, como que ele retrata essa lenda por meio da música dele. E a gente vai ouvir aqui um trechinho da melodia do Irapuru. Né? Ele pega aquele canto do Irapuru, ele transforma ali numa melodia que é tocada nesse trecho aqui pela flauta, com sons da floresta atrás acompanhando. Agora o exemplo aí, o canto do Irapuru, eu vou colocar para vocês um trecho que a orquestra toda para, e aí é onde é apresentado pela primeira vez o canto do Irapuru na música. Então, aquilo que eu falei, a floresta se silencia quando o Irapuru começa a cantar. E aí tem um outro detalhe que é genial em Villa-Lobos. Que instrumento que é muito típico no chorinho, gente? O saxofone. Saxofone não é tradicionalmente um instrumento de orquestra. Quando a orquestra vai tocar uma música que tem um saxofone, a gente contrata um saxofonista para tocar com a gente. Mas não tem um saxofonista dentro do corpo da orquestra, né, tradicionalmente. Olha que beleza o som do saxofone na orquestra. É incrível, né? A única coisa que acompanha é um som grave dos cellos de contrabaixo, assim, aquele som grave ali, que é como se fosse um som da terra mesmo, entendeu? Ali o chão da floresta. E o Irapuru ali cantando em cima desse pano de fundo ali, do som da terra. E agora um trecho muito bonito, que a gente escuta
esse som da caçada, eu coloquei caçada e transfiguração. Então, esse momento da caçada aí é essa luta entre o feiticeiro e esse índio mágico, né? Quer dizer, o pássaro que se tornou índio que volta a ser pássaro de novo. E a gente vai escutar com muita clareza aí as 4 flechadas que vão matar o índio e um glissando da harpa, que é esse momento de transfiguração, esse momento que ele vai transfigurar novamente num pássaro. Vamos ver que bonito isso. Ó, eu vou fazer o gesto assim das flechadas, tá bom? Que a gente vai contar. É demais, né? É muito bonito isso. Então, dever de casa, todo mundo escutar o Irapuru do Villa-Lobos. E agora, para fechar, eu vou colocar a frase de um famosíssimo escritor russo que antes de Villa-Lobos nascer, antes de Tarsila do Amaral, Guimarães Rosa, Cândido Portinari nascer, ele já tinha escrito essa frase lá em meados do século XIX, lá na Rússia. E é exatamente o que Villa-Lobos fez e que o Cândido Portinari também fez. Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Olha que beleza essa mensagem, gente. Olha que beleza que é isso. Se você quer deixar um legado para a humanidade, começa por pintar a tua aldeia. Olha para dentro, olha para as suas origens. Foi isso que Cândido Portinari fez, foi isso que Villa-Lobos fez, foi isso que Beethoven fez também. Porque ele olhou para a condição humana dele, do período que ele viveu, da família que ele viveu, aquele momento histórico que ele conseguiu transpor aquilo dali. Então, quer dizer, esses grandes artistas não é todo mundo. Quando a gente olha para dentro, quando a gente se conecta com a gente mesmo profundamente e quando a gente assume e a gente entende o valor da nossa origem, aí as coisas acontecem. E eu não tenho dúvida que a música, a arte, elas podem ser uma ferramenta poderosa para a gente poder chegar nesse lugar. Apreciar música, apreciar a arte é uma forma de conhecimento pessoal. Através da escuta, através da apreciação, através da gente tentar ampliar a nossa sensibilidade, a gente pode enxergar além. A gente vai ouvir melhor uma sinfonia, mas a gente vai aprender a ouvir melhor o outro. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Eu espero que vocês fiquem muito estimulados e muito motivados a apreciar mais música, se vocês são apreciadores de música, e a estudar muita música, se vocês são estudantes ou profissionais de música. Tá? Então, valeu, grande abraço.